Estamos de volta com mais um bloco do Gazeta Entrevista. Antes de eu chamar o pessoal aqui da administração, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, para barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na Rua Rio de Janeiro, número 230, na Sala 4. Agora sim, eu chamo de forma correta, que eu acabei me enganando ali no Gazeta Alerta, Fábio Mendes Macedo, que é conselheiro federal de administração, e Marcos Fábio, vice-presidente do Conselho Estadual de Administração. Prazer recebê-los aqui. Prazer, nossa. Tudo bem? E aí, Marcos? Agora sim falei corretamente, né? Falou. Poxa, foi mal. Bom, ontem foi uma noite importante no Teatro Plácido de Castro. Tivemos a participação do presidente do Conselho Estadual de Administração do Ceará. Isso, que novidades Leonardo que ele Macedo apresentou, Fábio? Um dos maiores recados que ele trouxe foi falar da profissão da administração e a importância dela para a sociedade, e trouxe também um termo de cooperação técnica entre o Acre e o Ceará, onde nós passamos, a partir da data de ontem, a ter um autoatendimento pela internet. Então, o que isso significa os na prática? profissionais da administração poderão acessar o site, fazer o seu registro profissional, inserir seus dados, todo o autoatendimento para emissão de boletos, parcelamentos, pagamentos à vista, emissão no cartão de crédito, denúncias voltadas à área de fiscalização. E aí, muito em breve, nós já estamos trabalhando também num app que vai ter agora o CRA na sua mão. Um aplicativo. Aplicativo do CRA Acre. Então, assim, nós demos ontem o start desse autoatendimento que facilitará os lugares mais longínquos do nosso estado ter um profissional da administração, seja lá em Marechal Thaumaturgo ou Assis Brasil. As localidades serão encurtadas porque todo profissional, bacharel na área da administração ou tecnólogo na área da administração, poderá realizar o seu registro profissional pelo site. Faremos aí todo o arcabouço de documentação, a conferência, a legalidade disso. Por exemplo, já tivemos diplomas falsos dentro do CRA. Então, chegamos a captar e identificar e fazer a denúncia ao Ministério Público do Estado e também para a Polícia Federal. Marco Fábio, dá um de advogado do diabo aqui. Que importância tem um administrador de empresas que não tem empresa? Como é que ele pode atuar na área se ele não tem o que gerir? O que a sociedade ganha com isso? Bem, o administrador de empresas não necessariamente precisaria ter uma empresa. Aliás, nesse isso país, é um senso comum que é bom que vocês falam? Nesse país, o que não falta é empresa para ser gerenciada. Aliás, muitas vezes não se recorre ao administrador, que eu diria que é o profissional capacitado hoje para trabalhar a empresa, porque dentro de uma faculdade de administração você é munido de uma série de informações que são fundamentais no dia a dia da empresa. São informações do ponto de vista financeiro, estatístico, comportamental também, que vai no dia a dia da empresa. Então, e também não tem só empresa, não precisa. Não tem só empresa privada. O camarada pode trabalhar numa empresa pública também. Eu, por exemplo, sou administrador e hoje estou como chefe da unidade estadual do IBGE no Acre, né? Então, quer dizer, é um trabalho que, evidentemente, a formação acaba me ajudando no dia a dia. Por falar em gestão pública no Acre, eu gostaria que o Fábio... nós já conversamos sobre esse índice CFA de governança municipal. O Egli, se você puder mostrar aqui. Fábio, o Conselho Federal de Administração tem encontrado no Acre o ambiente adequado que vocês já fizeram em outros estados para poder pensar a administração pública municipal com mais eficácia? Ainda não, Itá. Por quê? Nós tivemos, em 2017, nós fizemos uma ação onde nós levamos 19 prefeitos dos 22 prefeitos do nosso estado, mais secretários, deputados, vereadores,
E aí hoje, com uma nova versão do IGM, que é o Índice de Governança dos Municípios, ao qual a gente gera esse diagnóstico dos municípios, a gente não conseguiu trazer ainda. Estava dentro do nosso cronograma, eu como diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, tinha programado o Acre em junho. Não conseguimos, porque não conseguimos avançar dentro da Associação dos Municípios do Acre, que foi o parceiro na gestão, na primeira promoção deste evento no Acre. Tentamos diversas vezes conversar com a presidente da Associação dos Municípios do Acre, também sem sucesso, mas nós estamos buscando outros caminhos, Itan. Dentro da administração, o profissional da administração ele tem que se inovar. E um dos nossos grandes parceiros que abraçou a causa agora é o Tribunal de Contas do Estado do Acre, que nos colocou que se a voz do CRA não está sendo alcançada e não está sendo ouvida, o Tribunal de Contas, no próximo evento que eles organizarem, todas as autoridades do Estado, nós do Conselho Regional de Administração, teremos 1 hora de fala para poder sensibilizar e mostrar aos gestores públicos que o CFA criou uma ferramenta gratuita, não tem custo, e que gera um diagnóstico em 3 dimensões. Finanças, como é que está as finanças do município? Como que isso está sendo gerido e qual entrega que é realizada à sociedade? São 13 indicadores e 29 variáveis, que permeia pela vulnerabilidade, pelo custo legislativo, por exemplo, sobre o planejamento do município. Nós temos um grande problema hoje no Brasil, você questionou há pouco, o administrador, a gestão, seja ela pública ou privada, não se planejam, não se sabe aonde se quer chegar. Hoje o país não se tem um plano de nação. O que nós queremos para o Brasil para daqui a 50 anos? No norte, só 2 estados, é isso? Fizeram esse encontro? Isso, nós fizemos no Amazonas, em Manaus, e fizemos também, estaremos nessa próxima semana fazendo no Amapá. Na semana seguinte a gente vai estar em Minas Gerais. Então nós já estamos caminhando aí por quase 10 estados, levando workshop de formação, qualificando profissionais da administração a gerarem esses diagnósticos aos municípios. Agora, Marco Fábio, o que não dá para entender, por que uma ferramenta como essa, que não tem custo para a administração pública, como é que ela é desprezada praticamente pelos prefeitos? Isso aí é uma coisa que não dá para entender, né? E outra coisa, esse descompromisso do gestor, você acaba observando isso em análises muito criteriosas ali no IBGE, né? A ausência de uma gestão eficaz se refletindo nos números lá no IBGE. Você consegue pegar as 2 pontas do problema, né? Na verdade, eu acho que, principalmente no estado do Acre, mas eu acho que o gestor público, de uma forma geral, ele ainda muito pouco recorre aos dados como uma forma de planejamento. Né, eu observo isso, né? Evidentemente isso não é o ponto da pesquisa, mas quando você pega dentro do IBGE uma série de dados que existem, que o IBGE fornece, dados na saúde, estatístico de ocupação, desocupação, né? Analfabetismo, civil, tudo isso daí, eu vejo que muitas vezes isso daí, eu não vejo isso daí com a utilização como seria interessante utilizar, né? E essa falta de maturidade em relação à análise de dados por parte do gestor, e isso dialoga muito com essa tua luta aí no Conselho Federal, essa falta de maturidade eu percebo bastante, porque quando se trata de IBGE, muitos gestores falam assim, gestores públicos que estão na execução do trabalho. Você fala assim, mas isso aí, esses dados do IBGE estão desatualizados, eu tenho dados mais recentes aqui. Então, assim, eles descreditam a informação do IBGE com a alegação de que a base empírica de 1 ou 2 anos atrás e que ele, por ser o gestor da atualidade, tem um dado mais recente. Aí você começa essa briga de números que não leva a lugar nenhum. Ou seja, aliás, leva, né? Leva à ineficiência. Esse é o destino. Agora, então, até fazendo aqui uma comparação, eu sei que mas nós estamos numa atividade preparatória até, né, do censo 2020. E nessa atividade preparatória nós tivemos já com algumas prefeituras, inclusive a de Rio Branco. E a receptividade está sendo muito boa. Então eu estou notando também uma mudança de postura em alguns gestores. Que bom, né? então. Que isso daí já é um bom, avanço. Né?
Inclusive, ao contrário, né, se a presidente, de repente, não foi muito receptiva nessa questão do índice de gestão pública, eu acho que aí tem uma falha, inclusive a gente tem que insistir mais nisso, né, mas, por outro lado, lá dentro do IBGE, ela foi bastante receptiva, né? Porque é um paradoxo, né? Que você está falando, exatamente. Não dialoga com o que o Fábio está mostrando. Uhum. Isso que você citou é muito pertinente, porque dentro dessa formação que nós geramos dentro dos estados, tem um momento prático, onde os administradores geram diagnóstico de um município. O grupo escolhe e gera um diagnóstico. Então, assim, hoje nós temos um índice de satisfação dos participantes de 96%. E os dados que são consolidados, as pessoas ligam para os prefeitos, ligam para os secretários, e o secretário diz, mas como é que tu teve acesso aos meus dados? Porque todo dado coletado para a formação do IGM, ele consolida no banco de dados de mais de 2.400.000 dados coletados de todas as fontes nacionais oficiais. Então a gente pega IBGE, pega IPEA, pega DataSUS, pega diversas fontes, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, todas as fontes são oficiais de dados. E quando você observa um município, ele não sofre uma variação grande em números de uma grande transformação em menos de 2 anos. Então, às vezes, quando o gestor público ele subutiliza informações como o IBGE sobre a alegação de dizer isso são dados passados, às vezes ele não conhece nem o presente. E aí não quer se ater ao passado e aí menosprezando, sendo que aquela variável, ao longo da série histórica, por exemplo, o nosso IGM, ele tem uma série histórica desde 2016, então nós já consolidamos 16, 17, 18 e já estamos trabalhando para, na primeira quinzena de janeiro, lançarmos o novo IGM 2020, ano base de informações 2019. É um trabalho que tem tido uma grande receptividade. Por onde o Fábio tem passado aí com a caravana dele aí, ele tem sido bastante receptivo, as prefeituras, tudo, e é impressionante mesmo, né? Agora, Marco Fábio, tem um esforço aí, uma tentativa de mudar uma cultura relacionada à análise de dados, que é fazer com que a própria imprensa, por exemplo, tem muita dificuldade em entender a importância de conferências, de encontros que se planejem alguma ação pública. A imprensa cobra a eficiência, que tem que cobrar mesmo. Mas só que antes da eficiência se apresentar, é preciso planejar. E a gente não tem muito essa cultura do planejamento. A gente precisa dar uma fortalecida nisso. Para fortalecendo a cultura do planejamento, a gente é mais eficaz. Pelo menos a tendência é essa, né? Sim, com certeza. Então, e não só esses dados, como os dados do IBGE e tantos outros dados que também tem no Brasil, permite, inclusive, a se fazer esse planejamento muitas vezes de forma pontual, né? Pontual, você verificar em qual área, ou se for no caso de um município, em qual bairro, em qual local, há alguma dificuldade que você precisa reverter. Então, esse planejamento ele só se dá com os dados. Você não pode se despojar dos dados, né? Os dados são extremamente importantes. O índice é um negócio extremamente importante, né? Para finalizar a nossa conversa, falando a respeito dos obstáculos do futuro, que foi um dos temas que vocês analisaram ontem, você poderia colocar essa questão do planejamento como um dos obstáculos a ser vencidos, Fábio? Eu começo colocando que são os pilares da administração. Planejamento, controle, direção e correção. São os pilares que formam a administração. Então a gente planeja, executa, corrige os erros e realimenta a direção das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Nós temos um péssimo hábito no Brasil de quando se constrói uma ponte, não se chama médicos. Quando você vai operar alguém, você não chama um advogado, mas sempre para a gestão pública e privada, que querem sempre qualquer um com qualquer área de formação achando que tem as competências para fazer a gestão da administração e não os profissionais da administração, que é quem detém o conhecimento técnico, científico e as habilidades e competências para desenvolver toda a gestão dessas organizações. Talvez porque também a vida de muitos empresários
a vida não deu oportunidade para eles terem uma formação acadêmica, mas a toada foi indo, e às vezes a competência na gestão independe mesmo de diploma e a coisa vai. Isso acaba trazendo um descrédito para quem é formado, né? Isso tem uma dificuldade aí na avaliação, né, Marco Fábio? Tem. Eu me lembro que uma vez, por exemplo, um dos criadores do Banco Bradesco, Amador Aguiar, não tinha nem formação. Esses são contra-exemplos. Mas assim, diria que são as exceções, né? Você tem grandes nomes, realmente, que não têm a formação em administração, mas esses grandes nomes, com certeza, são amparados por pessoas que têm essa formação, né? E aí acaba que isso daí balanceia essa situação, né? Agora, Marco evidentemente, Fábio, que sempre é lembrado quem está à frente. Quem está à frente, sem dúvida. Queria agradecer a vinda de vocês aqui, Fábio. Muito boa a conversa. Espero contar com outros bate-papos aqui sobre administração pública logo mais, tá bom? Obrigado mesmo pela vinda. Obrigado. Eu agradeço. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito da Conferência para a Pessoa Idosa. Logo após o intervalo.